que o seu professor de educação física é de direita? Saúde na rotina. E aí, o professor de vocês de educação física era de direita? Eu não era, não. Quer dizer, não sei. Acho que não. Ele acompanhou a gente na viagem de formatura. Aliás, se o Thiago estiver vendo isso, um beijo, meu querido. Saudades de você. Ele era muito legal. A gente praticamente só jogava bola. Eu gostava, mas meus candidatos pelo MDB, caralho. Ele tocava numa banda de metal. O professor tem uma coisa dessa, né? Formar banda. Engraçado. O meu não, inclusive, era meu pai. Excelente, muito bom. Eu tive na 8ª série um professor de educação física que era professor de ensino religioso também. A precarização do trabalho, ó, tá aí faz tempo. Porque o seu professor de educação física provavelmente é de direita. Esse vídeo não tem o intuito de estigmatizar ninguém, nem nenhuma profissão, tá? Eu sou professor de educação física, sou progressista e tenho alguns amigos na área, né? Tanto de direita quanto de esquerda. Pô, inclusive, o Leandro, do Centralismo Democrático é Top, é da educação física. Ele, o Vitor Ferreira, o camarada de São José, eles são da educação física. Professores de educação física, muito foda. Grandes camaradas. Tenho mais de esquerda. Mas eu confesso que eu não me estranho quando eu... Seu sonho é estudar história na faculdade? Faz isso não, faz isso não. Ah, curiosidade. Atenção para uma história inédita. Quando eu tava no 3º ou 4º ano da faculdade, eu quase saí do curso de história para fazer educação física. Eu queria transferência. Loucura, né? Doideira. Mas aí no 4º ano eu tive aula com Grespan sobre marxismo. E aí tudo mudou, tudo mudou. Eu ouço as pessoas virem perguntar pra mim por que todo professor de educação física, todo personal trainer, todo marombeiro é de direita? Eu não tenho uma resposta simples pra te dar, nem pretendo com esse vídeo aqui esgotar É brincadeira, viu, gente? Façam o curso que vocês quiserem, tá? É brincadeira. o assunto, tá? Porque eu confesso que não é a minha área de estudo preferida. Hoje eu ia trabalhar com o Cariani. E deixar bem claro aqui que eu não quero ofender ninguém com essas coisas que eu vou falar aqui no vídeo. Você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, você pode não saber se você é de direita ou de esquerda. Ser de centro não existe, tá? Conceitualmente não existe. Você pode ser uma pessoa ponderada, mas se é politicamente central, não Claro tem que quem tem. fala isso. Extremo centro. Político, tá querendo te enrolar, inclusive. O que eu acho muito ruim é quando a pessoa Esse centro que toda vez que levanta voo, no primeiro minuto do voo, o foguete dá aquela inclinadinha, pá, cai pra direita, né? Que loucura. é de extrema direita, compartilha fake news, é antivacina, é negacionista, e realmente eu acho lamentável, não te quero aqui se você é assim. Quem gosta de ditadura, a gente trata igual ditadura, né? Não quero aqui, tá bom, acabou. Mas eu vou te Eu gosto da ditadura do proletariado. Dessa eu gosto. responder o que eu acho em 3 pontos. Então eu responderia a você se eu estivesse num bar com você. Ponto 1. A origem das faculdades de educação física no Brasil está muito ligada com instituições militares. A escola de educação física mais antiga do Brasil, por exemplo, é a Escola de Educação Física da Polícia Militar, que foi fundada em 1910. A Escola de Educação Física do Exército, ela esse ano completou 100 anos. Nos anos Vargas, né, Getúlio Vargas, o ministro da Educação dele, o Francisco Campos, ele tornou a educação física obrigatória no ensino secundário. E aí eu vou ler um trechinho aqui do livro do professor Maurício Murad, Sociologia e Educação Física, para você ter uma noção melhor do que significava dar aulas de educação física naquele período. Os professores da matéria deveriam se preparar para a conquista de 3 metas essenciais: a cívica, hábitos e valores ligados à nação, a higiênica, eugenia, purificação racial, corpo saudável, saúde superior, e a estratégica, relacionada à segurança nacional, ao combate e à defesa da pátria. As 3 com forte conotação militar. Pode. Nossa, e faz total sentido, né? Porque a perspectiva de segurança nacional, né, nesses termos mais da defesa do Estado, né, acho que contra as forças subversivas. Eu acho que tudo aquilo que é entendido como possivelmente destruidor da ordem brasileira, da ordem social hegemônica dominante do Brasil, é entendido como subversivo. Inclusive, eu acho que é possível a gente pensar que essa relação de criminalização, essa doutrina de garantir essa soberania, né, essa hegemonia, é desde tempos coloniais, né? Quanto as autoridades metropolitanas, as autoridades coloniais trataram experiências que eram experiências que propunham rupturas, né? Experiências que, daquela ordem, elas eram subversivas, como os quilombos, como algumas revoltas nativistas. A violência começou a ser tratada extrema, né? Que é isso, é aquilo que o Florestan Fernandes fala. O Brasil está em permanente contra-revolução, uma contra-revolução prolongada.
muito sinistro. Pode parecer bobagem, mas essa origem é muito recente. Pô, 1910 recente? Sim, tem universidade na Europa que tem quase 1000 anos. E nós estamos falando de 100 anos atrás, né? É uma coisa muito recente. A gente tem uma cultura de ligação muito forte, sabe? Tem filho, neto desses professores que, pô, estão vivos, sabe? Não faz muito tempo. A própria cultura militar ainda é muito forte. A gente saiu de uma ditadura militar em 1985. Cara, eu nasci em 1983. Eu lembro do dia que eu me toquei que eu nasci durante uma ditadura. A gente não tinha uma democracia como a gente tem hoje, sabe? Que a gente vai pra urna e decide quem é o político que a gente quer eleger. Pois bem, isso nos leva ao ponto 2, que é a mentalidade da meritocracia. O termo meritocracia, para quem não sabe, é uma relação entre poder e mérito, né? Como se as pessoas com maior poder numa sociedade fossem as mais capazes. Até por essa proximidade com o militarismo, com o esporte, a lógica da competição como algo natural, como algo bom na nossa vida, costuma ser muito forte para quem é da área de educação física. Isso casa, inclusive, muito bem com o próprio capitalismo, né? Que é um sistema econômico que faz a gente cada vez mais seguir uma lógica de cada um por si. É o individual que tem que prevalecer. É uma mentalidade do que o que é meu, o que é seu é seu. A mentalidade da individualização total, tanto do sucesso, eu cheguei lá porque eu mereci. Não tem nada de sorte, não tem nada de privilégio. Individualização também do fracasso, que é aquele argumento de se eu não ganho dinheiro atualmente é porque eu não estou me esforçando o suficiente, só isso. E quando você olha... Cara, é muito louco porque tem um documentário que chama Bigger, Faster, Stronger. É um documentário que há muitos anos atrás estava na Netflix e fala sobre esteroides anabolizantes. Tem uma passagem do documentário que é muito interessante que ele fala como os homens fortes, né, esse ideal de corpo específico, né, e aí um reforço muito grande nesse sentido da educação física, foi um dos pontos que a gestão Reagan nos Estados Unidos focou muito, né, na promoção tanto da indústria cultural para mostrar os homens fortes que salvam os Estados Unidos da América e libertam os povos, quanto dessa perspectiva de histórias fortes de superação, do Stallone, do Schwarzenegger, do Van Damme, todos esses caras, né? E de como todos eles servem como agentes ideológicos para meio que fortalecer essa narrativa da vitória individual, da meritocracia. E é claro, né? Eu acho que é importante a gente fazer um disclaimer, que é dizer que, mano, qualquer um de nós pode tomar anabolizante para tentar ficar igual o Arnold. Não vai ficar. O cara se dedicava, velho. Claro, né? Tem o mérito do trabalho individual deles. Mas assim, o quanto isso é utilizado como elemento de propaganda, o quanto isso é absorvido socialmente, o quanto isso vai colocar na cabeça das pessoas, né? Que esses exemplos de meritocracia, de vitória individual, né? Não é mais o American Way of Life. É o American Dream, o sonho americano. E só histórias assim, né? Só histórias assim. Tanto que o cinema ficou muito nisso, né? Existe meio que esse arcabouço narrativo, né? Essa coisa meio de vários filmes de histórias de superação. O filme lá do Will Smith, tá ligado? Olha, do ponto de vista biológico, é muito tentador olhar o mundo com esses óculos. Porque você vê os dados, por exemplo, de uma pessoa sedentária. Você vê peso, percentual de gordura, de massa óssea, força, flexibilidade. Aí você compara esses dados com os dados desta mesma pessoa depois que ela se esforçou para fazer exercício, por exemplo. E aí você vê esses dados caminhando positivamente. E essa linha reta está traçada ali na sua frente. É muito simples de explicar. Você pensa, quem se esforça, melhora. Por que eu discordo dessa mentalidade? Duas coisas. Por quê? Primeiro, ninguém faz nada sozinho no mundo. Se você está vendo esse vídeo, você provavelmente deve isso a alguém que fez um celular, que construiu este celular, ou que construiu esse computador. Alguém que instalou a internet na sua casa. Alguém que inventou a internet. Aos criadores da plataforma do YouTube. E absolutamente todas as pessoas que eu cruzei na vida, que me ajudaram a ser esta pessoa que tomou a decisão de fazer esse vídeo que você está vendo agora. Inclusive, eu acho que é essa perspectiva, né, de você entender que existe mérito, trabalho individual e tal, mas não é possível chegar a lugar nenhum sem as outras pessoas. É impossível a gente conseguir construir qualquer perspectiva mais duradoura, mais importante socialmente, sem as pessoas, né? Sem a ajuda das pessoas.
Inclusive, criadores da Canon, muito obrigado por essa câmera. Que Boa, eu não queria, ganhei, hein? eu paguei caro, Queria mas uma que eu não teria câmerazinha. capacidade de construir. Eu também discordo dessa mentalidade, porque a vida em sociedade é muito mais do que biologia. Meritocracia não deve ser uma coisa considerada válida em sociedades que pessoas não partam do mesmo ponto. Duas crianças, uma de família rica, uma de família pobre, vão para a mesma escola. Não vão, né? Mas, por exemplo, aqui funcionar até melhor, vão. Pronto, chegamos aqui no momento imaginação primo rico, né? Imagine, é hora da imaginação. Vão fingir que elas vão para a mesma escola. Elas têm as mesmas aulas todos os dias das 7 às 13 horas. Uma chega em casa, vai ter um almoço rico em nutrientes esperando por ela, vai estudar inglês, vai fazer lição de casa, vai depois jogar um videogame ali, vai tomar banho e vai dormir. A outra chega em casa, mas já tem que sair para ir trabalhar, para ajudar nas contas de casa. Ela come mal, não estuda, mal relaxa e chega cansada para aula no dia seguinte. A gente já pode cancelar, portanto, a programação do Imaginação Primo Rico, porque tudo o que o Saúde na Rotina falou é verdade, realmente acontece. Então, não é imaginação, né? Não é a situação hipotética lá do outro vídeo, que ele fala que em 6 meses você pode ganhar R$1 milhão em AdSense do YouTube, né? E não importa quantos exemplos você já tenha visto de gente pobre esforçada que venceu na vida. Juro por Deus, gente, ele falou isso. Apesar de várias adversidades, porque nenhuma dessas histórias diminui o fato de que é injusto esperar que essas duas crianças cresçam e disputem a mesma vaga no mercado de trabalho. Mas segundo o Breno Perrucci, lá do Jovens de Negócios, é só você mostrar que você quer trabalhar além do que você é requisitado. É só você ter força de vontade. Mostrar. Levanta daí, cara. Vamos lá, cara. Tem gente que pode até dizer agora, mas nunca vão ter duas pessoas exatamente iguais. É normal a gente ser diferente, a gente partir de ponto diferente. O problema é que no Brasil, amigo, essa desigualdade é muito grande. Quando a gente diz que uma pessoa demora 9 gerações para subir na vida, a gente está dizendo 9 que gerações de pessoas escravizadas estão vivendo ainda nas mesmas condições que seus antepassados escravizados no Brasil. E aí é que a gente chega no ponto 3 de por que eu acho que muitos professores de educação física são de direita. Em muitas faculdades, o curso de educação física está localizado na área de biológicas, sabe? Aquelas 3 áreas, né? Exatas, humanas, biológicas. Caralho. Isso aqui que a gente está conversando, a gente aprende que a gente passa a estudar mais humanas. A gente tende a prestar mais atenção para como funciona a sociedade que a gente está vivendo quando a gente estuda certas matérias, como sociologia, como história, como filosofia, como política. Eu, Diego, vou confessar para vocês, eu já votei em partidos de esquerda e já votei em partidos de direita. Quando eu era mais jovem, eu não tinha assim muita clareza de em quem que eu vou votar. Eu só fui ter mais clareza sobre o que eu acredito lá na época do mestrado. Para quem não sabe um pouquinho, é doideira isso mesmo, viu, gente? Doideira. Frequentar a universidade foi fundamental para o meu processo de formação. Fundamental para o meu processo de politização, de formação. E claro, né, em etapas diferentes, em certos momentos diferentes. Nossa, é fundamental, cara. E é isso. O restante da sociedade, do nosso entorno, é muito despolitizado. E não é sem querer, né? Não é, a gente esqueceu aqui, né? Não, é um projeto, né? E por isso que a universidade também é esse lugar que é muito atacado, né? Além da organização dos movimentos sociais, além das organizações de bairro, dos sindicatos, que também são locais de politização. Quer dizer que não é só a universidade que politiza. A gente poder criar e entender, né, de uma vez por todas, assim, que a universidade, ela opera a produção de ciência, mas ela ainda é um castelo, né? Ela ainda é um lugar que muita gente lá dentro pensa e age de forma isolada do resto do mundo, né? A de se isolar das condições materiais e das reais necessidades da classe trabalhadora. Começar o Saúde na Rotina, eu fiz um mestrado em educação, uns 2 anos antes de começar o Saúde na Rotina. Eu estudei os acordos que o Brasil fez com os Estados Unidos relacionados à área de ensino de educação física no ensino superior durante um período ali da ditadura militar. E lá foi onde eu tive mais oportunidade de estudar esses assuntos que eu nunca tinha dado muita bola, nunca tinha sido prioridade na minha vida. E lá eu entendi que esse desinteresse por determinados temas é algo que o próprio sistema, o próprio dia a dia vai jogando a gente. É o lance do... Fora isso mesmo, né? Acho que toda a dinâmica de precarização do ensino superior, a mercantilização cada vez maior da educação, a contra-reforma do ensino médio, né?
Todos esses mecanismos são mecanismos para que os espaços de socialização, os espaços de educação, mas acho que de socialização, sobretudo, sejam despolitizados, né? Uma agenda de conteúdos, uma agenda de direcionamentos que garanta que as pessoas não vão discutir sobre esses temas, que elas não vão ter espaço para falar sobre isso. E com várias arbitrariedades institucionais, né? A prova, a avaliação, o vestibular, o Enem, a prova disso, prova daquilo, o cara 4. Tudo isso para poder gerar esse movimento de encerramento de acesso a esses assuntos. Ligado? Eu acho que é isso, é uma parada muito grave, né? E o quanto as faculdades que são, sobretudo as privadas, cobram mensalidades muito baratinhas, o quanto aquilo é precarizado, né? O quanto aquilo tem professores que estão trabalhando pra caralho, professores que têm problemas na justiça do trabalho. O que é mercantilização da educação é a ideia de transformar a educação em mercadoria. Ou seja, a pessoa não vai mais acessar a educação como um direito. Ela acessa a educação agora como um serviço. Portanto, é passível de haver diferença na oferta da qualidade dessa educação. Então, ela passa a ter uma relação de mercadoria. Ela passa a ter uma relação de objeto, pode ser comprado. Quanto mais você paga, melhor ele será, teoricamente. Então, tem essa perspectiva. E aí você cria, além de... É um direito básico, um direito fundamental da humanidade, o acesso à educação, e é transformado em objeto de consumo. Então, quem tem, consome. Quem não tem, que se foda, né? Ou vai consumir piores, né? Ou vai ser o livre mercado, né? O livre mercado vai decidir qual vai ser a escola, a faculdade que vai sobrar. Não, né? A gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que não é isso. Isso significa também várias coisas que são bem complicadas, né? Como, por exemplo, o fato de que o aluno, ele não é mais visto como um aluno, ele vai ser visto como um cliente, ele é visto como um consumidor. Então, não existe espaço de politização ali. Não existe espaço para que um aluno possa se formar um cidadão, ou se formar um sujeito politicamente consciente, qualquer coisa assim. Não. Você forma ali um consumidor, ele está ali para ter a sua demanda atendida. Deixa esse negócio de ficar estudando política, história, filosofia, ficar imaginando uma possível outra sociedade, uma realidade diferente para lá. E vamos focar no que é prático para a gente entender. Por isso que os pontos fundamentais, a gente precisa continuamente defender vários processos que democratizariam, né? Acho que não é um bom termo, mas que liberariam o acesso à educação enquanto um direito, como o fim do vestibular, a revogação do novo ensino médio, não só o aumento de investimento público na educação, mas parar de usar o PIB da educação no Brasil e ficar dando para a iniciativa privada, e ficar sustentando o projeto de iniciativa privada. Construir mais universidade popular, nacionalizar todas as escolas, estatizar todas as escolas, né? É isso, mas isso não vai ser feito num governo capitalista, né? Isso não vai ser feito nessas condições, dessa forma. Mas a gente pode pressionar para intransigentemente exigir isso. E outras coisas também, né? Como, por exemplo, lutar contra o arcabouço fiscal. E aparece lá, né, que daqui a 2 anos a verba da educação pode sofrer corte via PEC. O bagulho tá sinistro. E é aquilo. E o governo Lula totalmente refém das pautas liberais nesse aspecto. Totalmente. Lula já declarou também, né, que dentro do PT não pode haver discordância sobre a votação da PEC. Ele não vai admitir rachas no partido. Entrar no mercado de trabalho e resolver o nosso problema individual. Tem muita faculdade, inclusive, que propaga isso, né? Na propaganda, fala, olha, nós preparamos para o mercado de trabalho. Como se estivesse dizendo assim, fala, aqui a gente não fica de papo. E tem isso também, né? Educação como um preparativo para o mercado de trabalho. A educação como um capital de valorização, né? De valorização humana. Furado, aqui a gente vai pro que interessa. E é uma questão que é muito forte, é muito difícil de combater, né? Porque uma pessoa pobre, ela precisa comer. Ela quer e ela precisa de um emprego. Ela precisa estar no mercado de trabalho. Então, quanto mais vulnerável ela tá, justificadamente, menos ela quer perder tempo. Imaginando uma sociedade diferente, fazendo campanha para determinado candidato, ou discutindo assuntos que para ela não são tão urgentes. Então, você tem professores de educação física que muitas vezes são pobres e estão precisando trabalhar e não querem perder tempo com nada que não seja muito urgente para eles. E você tem também professores de educação física que não são pobres, que são de classe média ou até ricos, mas que também acreditam nessa mentalidade meritocrata, porque isso, de certa forma, pode dar segurança para eles, de olhar
a situação que eles estão e pensar, pô, se eu tô bem hoje é porque eu mereço. E, gente, eu sei que tem também uma questão religiosa ligada a isso, mas a isso aí é realmente papo para muita cerveja, eu não vou nem entrar aí. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, porque é isso que eu faço aqui há Bacana, 10 gostei. anos neste canal. Vídeos para tentar te ajudar aí desse lado. Se você achar que esse vídeo vai ser E achei legal porque esse vídeo dialogou com várias outras coisas, né? interessante, vai matar a curiosidade de alguma pessoa ou vai ajudar alguém a debater em churrascos, festas e aniversários, manda para essa pessoa, tá bom? Um beijo para você e até mais. Excelente, hein? Muito, muito bom. Ótimo, ótimo vídeo, gostei muito.